A ideia de ser separado por Deus e separado para Deus é uma central na vida cristã. Esses conceitos expressam a transformação que ocorre na vida de uma pessoa que se rende a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. No momento em que somos salvos, somos separados do mundo e reconciliados com Deus. Além disso, Deus tem um propósito específico para cada um de nós e cabe a nós descobrir e cumprir esse propósito. Nesta mensagem, exploraremos a diferença entre ser separado por Deus e separado para Deus, bem como a importância desses conceitos em nossa caminhada cristã. Muitas vezes, ouvimos falar sobre sermos separados por Deus e separados para Deus. Mas você sabe qual a diferença entre esses dois conceitos? Separado por Deus refere-se ao momento em que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e recebemos a salvação. Nesse momento, somos separados do mundo e da influência do pecado. Essa separação significa que agora somos filhos de Deus, pertencemos a Ele e não mais ao mundo. Já separados para Deus, refere-se ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Ele nos separou não apenas para nos salvar do pecado, mas também para nos usar em seu reino. Deus tem um plano específico para cada um de nós e cabe a nós descobrir qual é esse plano e buscar cumpri-lo. A diferença entre esses dois conceitos é que separado por Deus é um evento, um momento em que recebemos a salvação, enquanto separado para Deus é um processo contínuo de descobrir e cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Portanto, lembre-se de que, ao aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você foi separado do mundo e agora pertence a Deus. E à medida que você busca descobrir e cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida, você está sendo separado para Deus. Que essa verdade o encoraje a buscar mais de Deus e a viver uma vida que honre a Ele. Quando falamos sobre ser separado por Deus, estamos nos referindo ao momento em que, pela fé em Jesus Cristo, recebemos a salvação. Esse momento é chamado de novo nascimento, pois nos tornamos uma nova criatura em Cristo, separados do pecado e da condenação eterna. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, verso 17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ao recebermos a salvação, somos reconciliados com Deus e nos tornamos seus filhos. Deixamos de pertencer ao mundo e passamos a pertencer a Ele. Esse é um processo de separação que começa no momento em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador e continua ao longo de nossa vida cristã, na medida em que nos afastamos do pecado e nos aproximamos de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus deseja que seu povo seja separado do mundo e se torne um povo santo e dedicado a Ele. Aqui estão alguns versículos bíblicos que falam sobre ser separado por Deus. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11, verso 44. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6, verso 14. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2, verso 15. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. Ser separado por Deus não significa que devemos nos isolar do mundo, mas sim que devemos viver de maneira diferente, refletindo o amor e a luz de Cristo em tudo que fazemos. Que possamos buscar a santidade e a separação do pecado, para que possamos viver uma vida que glorifique a Deus em todas as coisas. Ser separado por Deus é um conceito que permeia toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus sempre chamou seu povo a se afastar do mundo e buscar a sua santidade. A separação é, portanto, um tema importante nas Escrituras e um aspecto fundamental da vida cristã. A separação começa com a salvação. Quando alguém coloca sua fé em Jesus Cristo, ele é separado do mundo e adotado na família de Deus. Como filhos de Deus, somos chamados a viver de maneira diferente do mundo. Isso não significa que possamos interagir com as pessoas do mundo, mas sim que devemos viver de maneira diferente em obediência à vontade de Deus. A santidade é um aspecto importante da separação. Deus é santo e nos chamou a ser santos como Ele é santo. A santidade é o oposto do pecado e da impureza. Devemos nos afastar do pecado e buscar a pureza em todos os aspectos da vida. Isso inclui nossos pensamentos, palavras e ações. A separação também envolve a escolha do que colocamos diante de nossos olhos e ouvidos. Devemos ser cuidadosos com o que assistimos, ouvimos e lemos, pois essas coisas podem ter um impacto significativo em nossa vida espiritual. Devemos escolher encher nossos corações e mentes com as coisas que agradam a Deus e nos aproximam dele. Em resumo, ser separado por Deus é um chamado para viver de maneira diferente do mundo, buscando a santidade e a pureza em todas as áreas da vida. Isso envolve escolhas e compromissos diários em seguir a vontade de Deus e renunciar aos desejos da carne. Que possamos buscar a separação e a santidade em nossa vida e assim honrar a Deus e em tudo o que fazemos. Já o conceito de ser separado para Deus se refere ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Assim como Ele separou Israel como seu povo escolhido e os usou para cumprir seus planos, Ele também tem um propósito específico para cada um de nós. A Bíblia diz em Efésios 2, verso 10, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Descobrir o propósito de Deus para a nossa vida é uma busca constante que envolve ouvir sua voz, orar, estudar a Bíblia e buscar a direção do Espírito Santo. Quando nos submetemos ao propósito de Deus, estamos vivendo para a sua glória e cumprindo a missão que Ele nos confiou. Em resumo, ser separado por Deus é o início da nossa caminhada cristã, quando recebemos a salvação e nos tornamos filhos de Deus. A ser separado para Deus é um processo contínuo de descobrir e cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Que essa compreensão nos motive a buscar mais de Deus e a viver uma vida que honre a Ele. Deus te abençoe em Cristo Jesus.